Hoje eu estou com o Dr. Walter Santos, um excelente advogado de imigração aqui nos Estados Unidos, e nós vamos falar para vocês sobre fronteiras, quando elas vão abrir, se elas vão abrir. Nós vamos falar para vocês também sobre os melhores vistos, o processo, o que você precisa saber para obter o seu visto aqui nos Estados Unidos. E para isso o Dr. Walter vai me ajudar com todas essas explicações. Então nos acompanhe após a vinheta. Olá, eu sou Ilusca Cruz, corretora licenciada no estado da Flórida, e hoje é um prazer enorme receber o Dr. Walter. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Ilusca. É um grande prazer voltar aqui. Acho que já faz um tempo da última vez que eu vi. Já. E muita coisa aconteceu nesse tempo. Muita então a gente coisa tem mudou. muito para conversar. Temos sim. Nós fizemos uma gravação, Dr. Walter, antes da pandemia. Então, verdade. O senhor até falava quais são os melhores vistos para 2020. A gente estava naquela empolgação. E aí, né, tudo parou. Mas vamos voltar agora, porque na realidade essa é até uma pergunta muito boa. Tudo parou. Dr. Walter, como é que estão as coisas? Os processos estão andando, estão caminhando, está tudo parado? Nos explica, como é que está a situação, Sim, processo migratório? Os processos estão andando, eles estão caminhando, o serviço migratório continua funcionando, então os processos que se iniciam no Departamento de Imigração americano continuam correndo. O que está fechado hoje são os consulados no mundo inteiro. Alguns consulados já começaram a abrir, e eles vão abrir conforme a situação de cada país. Por exemplo, diz que no Chile já está abrindo, porque a situação está relativamente controlada. O consulado americano está abrindo no Chile. Correto, correto. Porque, gente, isso é uma pergunta que eu fiz ele até aqui off-camera. Por que o consulado do Brasil está fechado? Porque, que eu saiba, todas as instituições públicas brasileiras estão abertas, as instituições públicas americanas estão abertas. Então, pelo amor de Deus, por que o consulado está fechado? Porque a minha mãe precisa do visto. O visto dela está esperando, Dr. Walter. Me explica. As instituições públicas americanas estão abertas aqui no território americano. Certo. Embora os consulados sejam considerados por ficção legal territórios americanos em países estrangeiros, a situação fora do consulado no Brasil não está controlada. Então esse é o receio do governo americano, de expor os seus funcionários públicos que estão no Brasil à situação local. Então, enquanto não houver o início o desenvolvimento da vacinação no Brasil, ou um controle maior da transmissão da doença, vai ser muito difícil abrir o consulado para atender a população. Mas olha só, tem uma notícia boa. Por favor. Ilusca. Porque controlar lá no Brasil... O governo, o Departamento de Estado vai autorizar que as pessoas que tiveram vistos, que venceram nos últimos 2 anos, não vão precisar de entrevista. Certo. Então elas farão a aplicação, faz o registro online, enviarão a documentação para o consulado. E ele já renova. E eles renovariam automaticamente sem entrevista. Então, quando eles retomarem as atividades regulares, normais de funcionamento do consulado, será a tendência é que seja mais fácil e mais rápido para as pessoas renovarem o visto. Que bom. Boa notícia. Olha aí, gente. Essa notícia eu não sabia. Que coisa boa. Então, não vai precisar de entrevista para quem teve o visto que expirou nos últimos 2 anos. Correto. Que legal. Muito bom saber disso. Então, próxima pergunta também, acho que a principal de todas. Fronteiras. Dr. Walter, e aí? Vai abrir ou não vai abrir? O que é que Biden te falou? Eu tô quase comprando uma bola de cristal, mas pelo jeito eu não achei nenhuma ainda que vai resolver isso. Vou te dizer o que o Biden me falou. A situação está sendo avaliada a cada 30 dias para saber qual a movimentação da pandemia, taxa de morte, taxa de contaminação. Sim. As notícias têm sido boas aqui. Se você observar nos últimos 15, 20 dias, tem havido um decréscimo na taxa de contaminação, de novas internações e de morte. Então é um bom momento. Não podemos deixar a peteca cair. Tem que continuar cuidando, mantendo o distanciamento social, uso de máscara. O aumento da vacinação torna a maior parte da população imune. Então isso reduz a transmissão. Então, quando o governo atingir uma imunidade significativa, substancial, talvez 70% da população, aí nesse momento seria aberta a fronteira, porque vindo pessoas de fora, mesmo que portando o vírus, já não faria diferença porque a população já estaria imune. Certo. Então é isso que vem sendo avaliado a cada 30 dias e que, felizmente, está caminhando bem. Estamos caminhando bem, sim, mas eu acho que é coisa para o segundo semestre, acho que até 30 de junho ou as férias de julho desse ano talvez não dê. Mas aqui, como você disse, continua tudo aberto, tudo funcionando, você continua fazendo um excelente trabalho mostrando os imóveis à distância. A gente atende clientes também por videoconferência, pessoas que estão no Brasil, que têm planos de desenvolvimento da vida na América e tudo mais. Então, tudo está funcionando. É isso que eu falo para os meus clientes. Não percam tempo. Vocês estão aí, podem falar com você remotamente. Tem alguns processos que podem ser iniciados a pessoa estando no Brasil, não é isso? Sem dúvida. E inclusive, tem processos que não se resolvem num curto prazo de tempo, que é imperativo que você comece a tomar as suas iniciativas desde já, para não perder tempo. E é como, por exemplo, nos imóveis, onde você pode mostrar, eles podem ver e tomar decisões para depois já fazer a decisão final. Lógico. Então, há espaço para isso, o momento é esse de se planejar, de se informar
e traçar os próximos passos. Não é só esperar abrir e eu vou com tudo, não Claro. é isso. Você tem que traçar o que você vai fazer, E saber o que vai fazer. E hoje em dia o senhor pode fazer ligação via Zoom, via, né, Sim. FaceTime, onde você olha no olho através Sim. das câmeras. Então, né, você já pode conhecer o perfil das pessoas, né, e indicar os melhores. Hoje em dia os não tem melhores desculpa cursos. de não encontrou, não tem jeito. Não porque tem. Tem mecanismos para isso. De preferência não encontra, né? Virtualmente. Então, eu queria também te perguntar outra coisa. Em relação ao México, né? Por que o México está aberto? Por que o Brasil está aberto? Mas por que essa fronteira do México ficou aberta? O senhor sabe? O que é que o senhor acha? Eu vou te falar o que eu acho. Esse é só um achismo meu. Uhum. Eu acho que o México ficou como o banco de reservas aqui do campo principal, tá? Uhum. A ideia é, já que vão vir pessoas mesmo, é melhor que elas fiquem 14 dias no México antes de entrar aqui, porque senão o país Estados Unidos assumiria esse risco e esse ônus de ter alguém contaminado. Sim. Então quem quiser entrar aqui, Faça a quarentena faça lá. a quarentena lá. Desenvolver alguma coisa, fique lá. Porque reduz até o custo de saúde para o país Estados Unidos. Deixa no México. Então se a Entendi. pessoa tiver, ela não vai nem conseguir entrar aqui. Então eles eu não acho devem que- fechar essa fronteira. Eu Devem acho que manter não. aberta. Para eles é conveniente até. Sim. Para materializar isso, porque Entendi. do contrário não funcionaria. Entendi. Legal. Interessante saber isso. Eu realmente não sabia por que o México ficou tão especial, né? Que ficou Não, podendo imagina, a ter cidade acesso. do México é uma das cidades mais populosas do Isso. mundo. Como é que alguém vai fazer quarentena dentro da cidade do Ah, México? o pessoal vai pra Cancún, né, doutor Valder? Nem todo mundo. Mas vamos lá, então. Vamos seguir aqui algumas perguntas que o pessoal, as pessoas fizeram lá no Instagram. Uma pessoa perguntou aqui: eu tenho uma escola no Brasil e gostaria de abrir uma aí nos Estados Unidos. É possível? Qual é o processo? A princípio sim. Existe um visto para transferência internacional, que é o chamado visto L1, onde uma empresa brasileira abre uma filial americana. Então eu tenho que ter o mesmo controlador. O sócio majoritário no Brasil tem que ser o sócio majoritário nos Estados Unidos. Ou a empresa brasileira tem que ser dona da empresa americana. Enfim, tem várias formas de conduzir isso. Mas o importante é estabelecer que as empresas pertencem ao mesmo grupo de controladores ou ao mesmo controlador. E aí, dependendo do tamanho da empresa brasileira e do tamanho proposto para a empresa americana, é possível que um executivo, um diretor, um gerente seja transferido do Brasil para os Estados Unidos. Tá. É um visto de transferência internacional, como eu mencionei, Ok. e ele, eventualmente, ele pode resultar na residência permanente desse executivo transferido. Muito comum, usado Perfeito. por grandes multinacionais. Você vai ver que empresas como O as visto grandes L1. automobilísticas, elas sempre fazem transferência de executivos. executivos de um país para outro. Perfeito. Então pode sim. Ok, número 2. Eu tenho 2 pós-bacharel, registros do Conselho, e 2 anos de atuação no Brasil. Fico isenta de ter os 5 anos de trabalho aí nos Estados Unidos? Não Como essa necessariamente. Ela deve estar fazendo ou ele deve estar fazendo uma pergunta sobre o visto EB2NW, tá? Um visto de ocupações considerado de habilidades excepcionais. questão? Isso. Tem que verificar qual que é o diploma, que tipo de graduação, porque o pós-bacharel existe o mestrado lato sensu e o stricto sensu. O lato sensu não serve para esse propósito. O mestrado que a legislação do EB2 se direciona é para o stricto sensu, aquele que demanda uma quantidade de horas de aulas e depois a defesa de uma tese, tá? Nem todo mundo tem isso. Tem muito Ok. curso pós-bacharelado que não se qualifica. Então aí tem que ver a situação do candidato particular para saber se isso não demandaria os 5 anos. Mas calma lá, lembre-se que esse tipo de visto não basta essas suas credenciais profissionais e acadêmicas, tem que ver o que você vai vir fazer Vai aqui trazer no para os país. Estados Unidos, né? Então, às vezes, quem tem pouca experiência lá, não necessariamente vai atender os requisitos do visto, porque não vai trazer nenhum benefício para o país. Entendi. Então, não ter experiência, já te digo desde já, não é um bom sinal, tá, para esse visto. Certo. Premium Processing. Pagar por essa opção, né, do visto ser mais rápido, vale a pena ou não vale? Alguns processos têm o chamado Premium Processing. O Premium Processing é uma taxa adicional que hoje é de $2.500 que você paga ao governo americano em cima da taxa normal de 700, então ao invés de pagar 700 você paga 3.200. Substancial, mas... Substancial, bastante. Era bem menos, era 1.000, depois subiu para 1.100, 1.410, 1.440, agora tem 2.500. Nossa. Essa foi a sequência. Oferta e Na demanda. verdade, eles aumentaram bastante para suprir a carência de orçamento deles. Ok. Ao invés de aumentar todas as taxas, fizeram essa proposta de aumentar só o Premium Processing, porque as empresas grandes utilizam bastante. Ela não Certo. quer esperar 6 meses para trazer o funcionário. Claro. 15 dias está resolvido. Então, para elas Então, vale a bastante pena. comum. Eles põem no custo que é melhor ter o funcionário aqui do que esperar 6 Lógico. meses para ter. Então, está funcionando nesse aspecto. Em alguns casos, é extremamente interessante utilizar o Premium Processing, porque reduz o tempo de processamento, que normalmente é de 6 meses, para 15 dias. Nossa. Então, de se você 6 meses realmente para 2 precisa, semanas, vale a pena. vale a pena, claro. E o custo estimado para iniciar um processo de visto de EB2?
Difícil falar, depende do perfil, Difícil, depende do perfil, tem que traçar circunstâncias. Quando você fala em custo estimado, você está lidando com um visto que demanda uma grande quantidade de documentação, toda ela tem que ser traduzida, você depende de cartas de referência, às vezes você precisa de opiniões de experts na área, então é difícil estabelecer um custo mínimo, tá? Mas é algo então, que... melhor coisa a você fazer... Aqui na descrição do vídeo tá o e-mail do Dr. Walter. Manda um e-mail para eles, tá bom, gente? Agenda uma consultoria, que aí ele vai poder explicar melhor. Fico à disposição. Normalmente, as pessoas que estão aplicando para um visto EB2-NW, elas já são muito bem sucedidas. Certo. Então não é também algo que vai quebrar o banco, claro. Não é isso. Mas é algo que tem uma despesa substancial, de custo até, não é nem de questão de honorários, mas de custos processuais para montar um processo desse, que ele é bem volumoso. Então é algo que uma pessoa bem sucedida e que tem habilidade excepcional certamente vai poder pagar. E abrir empresa para comprar casa nos Estados Unidos, no caso com sua corretora Ilusca, prejudica o pleito ao EB2N1W? Não prejudica. Eu sempre digo que gastar dinheiro, o estrangeiro pode gastar à vontade, tá? E se ele quiser abrir a empresa para comprar o imóvel, não há problema nenhum. Na realidade dinheiro. São coisas, não prejudica, mas também nem... Não interfere. Não interfere. Não quer dizer que vai melhorar suas chances, não. Não vai melhorar. E isso eu também sou bem sincera. É totalmente independente. A compra da casa, e você pode sim abrir um LLC com o seu estado imigratório. Então realmente é independente. Gostaria muito de dizer que ajuda sim, compra em casa e ajuda. Mas eu sei que não tem nada. Não ajuda. Verdade, não tem Vamos nada. deixar só claro que a empresa é para comprar o imóvel. Para comprar o imóvel. Não é para prestar serviço ou ganhar dinheiro com a abertura da empresa, tá? É uma empresa apenas para escriturar o imóvel pela empresa. Correto, para a titularidade do imóvel ficar na empresa. Mas não vai utilizar a empresa para receber dinheiro, prestei serviço, receber na empresa, porque aí caracteriza trabalho. Isso. E aí denuncia uma atividade legal que aí sim compromete. Que o estrangeiro não deveria estar fazendo. Exato. Ok. Pessoal, querendo mais informação, não esqueçam. E-mail aqui pro Dr. Walter. Para quem é empresário no Brasil e se conseguir o Green Card, a bitributação fiscal? Bitributação é um termo um pouco forte, tá? O que acontece é que a lei americana ela é muito parecida com a lei brasileira nesse aspecto, onde ela considera a renda universal. Isso está até na Constituição do Federal do Brasil. A renda que você recebe, você contribuinte americano, a renda do mundo inteiro vai ser tributada nos Estados Unidos. Então a pergunta dele deve ser o seguinte: bom, eu sou residente permanente americano e eu tenho renda que vem do Brasil. Eu pago imposto no Brasil, eu tenho que pagar de novo aqui? Isso. Você tem que pagar de novo aqui, mas você pode compensar o que foi pago no Brasil. Certo. Não existe tratado de evitar bitributação entre os dois países, mas os Estados Unidos reconhecem o chamado Foreign Tax Credit. Ele dá um crédito fiscal para o imposto que foi recolhido em outro país. E o Brasil, em contrapartida, dá o mesmo tratamento para a renda que provém dos Estados Unidos. Se você está no Brasil e tem que pagar imposto sobre uma renda oferida nos Estados Unidos e você já pagou uma parte no Brasil, nos Estados Unidos, você pode compensar com o devido no Brasil. Vou te dar um exemplo. Tá. Digamos que recebeu $10 mil, o equivalente a $10 mil de aluguel no Brasil e teve a retenção de 15% de imposto de renda, dá $1.500. No Brasil. No Brasil. Você declara seu imposto aqui dizendo: eu recebi $10 mil de aluguel. Aí o imposto americano, por exemplo, digamos que é de 18%. Então você deve 1.800 de imposto sobre esse ganho de capital. Porque você já pagou 15%. Você já pagou 1.500. Então você paga só a diferença de, no meu exemplo, 300. Última pergunta, eu acho. Quero ver você responder. Tenho vontade de morar nos Estados Unidos. O que eu preciso para morar aí legalmente? A pergunta é bastante ampla, tá? Mas as formas de imigração, elas são ou via trabalho ou via família. Se você não tem nenhum familiar que é residente permanente ou cidadão americano, então esquece a via familiar, não tem como operacionalizar. Então você tem que partir para os vistos de imigrante via trabalho. E na categoria trabalho tem vários. Quais os mais fáceis, talvez? Eu vou te dar a lista de cabeça do próprio boletim de vistos do governo americano. EB1, habilidades extraordinárias, pessoas que são consideradas o chamado Visa Einstein, pessoas que é 1% da população mundial, que é muito fera naquilo que faz. O EB2, habilidades excepcionais, pessoas que têm um nível avançado de profissão e que poderiam vir para cá. EB3 é oferta de emprego, que é o chamado oferta de emprego o resto do mundo. Pode ser quem tem bacharelado, quem não tem graduação, ou quem não tem experiência em nada, inclusive, para funções básicas. O EB4 é através de trabalhador religioso, que pode migrar para cá. Certo. E o EB5 é o visto de investidor, aquele que é de $900 mil,
na zona rural, ou 1.800.000 de investimento dólares, né? Nossa, aumentou para 1.800.000? Aumentou, praticamente dobrou isso aí. Nossa, é mesmo. Então, essas seriam as opções, a grosso modo. É óbvio, isso aqui é muito genérico, a pergunta é bastante aberta. Se ele quiser também, a gente fica à disposição, se um dia ele tiver interesse, quiser fazer uma consulta lá no escritório, a gente explora as possibilidades que possam existir na situação concreta dele. Às vezes você tem vistos de não imigrante, por exemplo, de passaporte italiano, que é o visto E2. Porque aí é um tratado internacional entre Itália e Estados Unidos. Certo. Então quem tem o passaporte italiano pode se basear nesse tratado para fazer um pedido de visto. Não é uma residência permanente, mas você pode ficar aqui em teoria a vida inteira. Porque o visto é concedido por até 5 anos, mas não tem prazos de limites de renovação. Você pode renovar várias vezes. Você nunca vai receber a residência permanente. Sim. Mas você vai poder viver aqui, em teoria, enquanto tiver esse visto. Pode ser a vida inteira, tá? Não tem restrição nenhuma. O senhor sabe me dizer se crianças de pais que têm esse visto A2 podem ir na escola? Podem, com certeza. Agora, as crianças deixam de ser dependentes dos pais quando elas completam 21 anos nessa categoria. Mas aí já está aqui no college, o college aqui já é pago. Está no college, normalmente tem um próprio visto de estudante. No curso natural das coisas, elas conhecem alguém, se casam e se legalizam aqui mesmo. Então esse tem sido o curso natural das coisas para as crianças. E esse visto E2, doutor Walter, eu sei que ele atende muitos países da Europa, menos Portugal. Portugal está fora ainda da lista. Portugal tem um projeto de lei chamado Amigos Act. Existe no Congresso americano, já foi aprovado numa etapa, mas na outra está parada. E depois veio a pandemia. Ele foi aprovado em dezembro, antes de entrar a pandemia. Porque a gente tinha esperança de Portugal entrar. Porque tem muitos brasileiros que têm mais esse projeto português. Parcialmente aprovado, mas ainda não progrediu. Mas existe sim, está caminhando, tem um lobby forte. E ele ajudaria muita gente, principalmente lá do Brasil, que tem muito descendente de Portugal. E muita gente de passaporte português. Então, eu acho que cobrimos tudo aqui que interessa aí para os brasileiros nesse momento. E, gente, qualquer outra dúvida, por favor, entre em contato com o Dr. Walter. E, pessoal, lembrem, os processos estão caminhando, tá? O Dr. Walter está trabalhando aqui, então é hora, sim, de falar com ele, de você se estruturar, né? E ter o foco, né? Traçar as metas aí, porque processos aqui nos Estados Unidos são processos demorados. Então, não espera mais tempo, entre em contato, né? E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O momento agora é de prospecção, é de estudo, é de calma. Já que vocês têm que ficar em casa e com distanciamento e tudo mais, agora é hora de se planejar para depois executar, que é o padrão americano. Você demora meses planejando e na hora você vê a construção da casa. Demora planejando. Quando vai construir 3 meses, puf. Isso mesmo. Subiu, não é verdade? É isso mesmo. Então, é assim mesmo. Esse é o padrão americano. Então, muito obrigado, Dr. Walter. Eu que agradeço. Sua atenção aqui. É um grande prazer estar aqui. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau.